Então, como estamos todos, hoje eu tô toda de vermelha. Tá vermelho por dentro, vermelho na cabeça. Estamos aqui hoje, o dia hoje tá mais ou menos, tá nublado, meio frio, mas não tá tão frio mais como estava antes, né? Mesmo assim, a mão fica fria. Viver num país assim é o preço que a gente paga, né, gente? Não tem nem o que falar. Mas estamos aqui estudando o livro do profeta Jeremias. Tem sido um caminho complicado, difícil, né? Tem momentos que eu penso assim, ai, Jesus, tenho que ler isso aqui. E hoje nós vamos ler o capítulo 20 do profeta Jeremias. E com certeza serão as consequências da profecia do capítulo 19. O Eterno coloca o profeta Jeremias em cada situação, né, gente? Quando ele manda falar certas coisas que é muito pesada. Ontem, uma profecia muito pesada ontem. E com certeza, consequências dessa profecia vai vir no capítulo 20. Vamos ver o que o profeta tem a nos dizer. Vamos ver o que esse espelho vai nos dizer do que pode acontecer com quem fala a verdade. Vamos ver. Passur e Jeremias, é o título do capítulo 20. Passur, filho de Imer, o sacerdote, que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar estas coisas. Esse Passur, que era filho do sacerdote, do principal sacerdote, ele era presidente de todo o templo de Jerusalém. E ele ouviu o profeta Jeremias. Feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, o qual está na casa do Senhor. As consequências, prisão de novo. Da primeira vez, ele foi preso, amarrado, né, nos pés e nas mãos, mas não na casa do Senhor. Dessa vez, como ele estava profetizando também nas portas de Jerusalém. E, por certo, quando ele estava profetizando na porta superior de Benjamim, que eram as 12 portas, né? Esse Passur veio, bateu no profeta e colocou ele no cepo. O cepo é aquela coisa, sabe, que tem, bota as pernas e as mãos assim, ó, fica desse jeito, naquela posição horrível. Pois é. No dia seguinte, quando Passur o tirou do cepo, disse-lhe Jeremias. Jeremias ficou no cepo a noite toda, gente, naquela posição. Você imagina quando tiraram ele do cepo, a dor que não foi. No dia seguinte, quando Passur o tirou do cepo, disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Passur, mas Magor Missabibe. Pois assim diz o Senhor: farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão a espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei de Babilônia, que os levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. Primeira lição aqui. O profeta não se intimidou.
Você me bateu, você me colocou no cepo por uma noite. Agora você vai ouvir o que o Senhor tem para te dizer. E Jeremias disse: você vai ser ferido. Você vai ser um terror para você mesmo. E os seus amigos vão morrer todos na sua frente. E você não vai poder fazer nada. Versículo 5. Também entregarei todas as riquezas dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos. Sacá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, pastor, e todos os moradores da tua casa ireis para o exílio, para a Babilônia. Ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Além de ser filho do sacerdote, além de ser esse pastor, além dele ser filho de sacerdote, do sacerdote de Jerusalém, o principal, além dele ser o tesoureiro e o gerente, o manager, né, o gerente de todo o templo, ele ainda era profeta. Ele estava profetizando falsamente, dizendo que tudo ia ficar bem, que nada daquilo que o profeta estava dizendo iria acontecer. Gente, versículo 7. Iludiste-me. E agora ele vai para o Senhor, né? Porque agora, depois que passou uma noite daquele tanto, né? Naquele sofrimento, preso naquela posição horrível, ele falou todas essas profecias para esse homem. Eu não sei o que esse homem fez. Será que colocou ele de novo na prisão? Versículo 7. Iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo. Cada um deles zomba de mim. Sempre que falo, grito, proclamando violência e destruição, pelo que se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e iludíbrio o dia todo. Mas se eu disser, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, sua palavra me é no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de contê-lo e não posso mais. O profeta era compelido a falar. O profeta aqui, ele era compelido a falar. O Senhor tocava no corpo desse profeta e ele não tinha como calar. Verso 10. Ouço a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai-o, denunciai-lo. Todos os meus amigos aguardam que eu tropece, dizendo: bem pode ser que te deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Pelo que os meus seguidores tropeçarão, não prevalecerão. Fracassarão e ficarão totalmente confundidos. A sua desonra jamais será esquecida. Tu, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas a mente e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. Ele livra a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Gente, o profeta, depois de todo aquele sofrimento, depois de ser escarnecido, de ser caluniado, de ser zombado, depois dessa oração que ele faz ao Eterno, ele ainda canta. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor.
Ele livra a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, que o dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. Ouça, clamor pela manhã, ao meio-dia um grito de guerra, porque não me matou na madre? Porque minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam na vergonha os meus dias. Onde é que eu botei meu lencinho? Gente, ai, como é difícil ler tudo isso, né? É difícil ler as profecias, é difícil ler a oração do profeta. Mas tudo isso só nos mostra que, desde o começo da humanidade, nós temos sempre as mesmas reações. Não importa se você nasceu naquela época, se você viveu há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, há 200 anos atrás. Nós sempre temos as mesmas orações. Quando a coisa aperta, a gente amaldiçoa. Quando a coisa está bem, a gente se esquece do eterno. Nessa situação aqui, nós vemos duas situações diferentes. O Passur e o Jeremias. O Passur estava se iludindo com tudo que estava acontecendo. Ele não queria abrir os olhos, ele não queria ouvir. Ele achava que ele tinha a palavra, que ouvia o Eterno, porque ele era filho do sacerdote, ele trabalhava dentro do templo, ele era responsável pelo templo. Então, se o Senhor tivesse falado, se o Eterno tivesse falar com alguém, ia falar com ele, não com Jeremias. Presunção, orgulho. Mas por que o Senhor não falava com ele? Porque o coração dele estava longe do Eterno. Ele tinha a responsabilidade ministerial na mão dele, mas o coração dele não estava com o Eterno. Então o Eterno, por certo, falava com ele, mas ele não queria ouvir. Lembra aquela história do ouvidão grande? Ouvidinho pequeno para entrar, ouvidão grande para sair? Certo. Isso é Jeremias. O Senhor falou para Jeremias que ele havia separado ele desde o ventre da mãe dele para ser esse ministro, ter esse ministério da profecia. Ele foi tocado nos lábios dele pelo anjo para que ele falasse. E o Eterno treinou Jeremias, né, mostrando as coisas e perguntando a Jeremias, o que você vê? Mas mesmo assim, mesmo Jeremias sabendo de todas essas coisas, no momento em que ele foi para esse cepo, para essa posição horrível, na frente de todo mundo, por isso que ele fala que eu servi como escárnio, todo mundo que passava por mim me via naquela posição ali, preso naquele cepo, braços e pernas. E meneavam a cabeça e diziam, ei, é o profeta, olha o profeta. Pois é. Mesmo assim, ele ainda cantou ao Senhor. E muitas lições aqui para a gente aprender, né? Primeiro, que quem fala a verdade sofre. É caluniado.
Mas quando as coisas acontecem, aí fica difícil, né? Fica difícil. Deixa eu ver quem está chamando aqui um pouquinho. Era meu sobrinho Levi, vai trazer as crianças dele para cá para ficar aqui um pouquinho. Ele tem um compromisso e precisa deixar os meninos aqui. Então, daqui a pouco eles estão aí. Então, gente, essa era a situação do profeta Jeremias, preso pelas pernas. Eu vou ler o capítulo 21, para a gente poder sair dessa energia agora, né? Ficou pesada essa energia do profeta. Vamos ver o que o Senhor vai falar, responder ao profeta. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malaquias, e Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós, ó Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Mas Jeremias lhes respondeu: Assim direis a Zedequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. Pois é. A resposta do Senhor foi mandar Nabucodonosor para a Babilônia, da Babilônia para lá. O profeta avisou, o profeta falou, ninguém acreditou. Agora, quando a cidade já está começando a ser cercada, o rei, no desespero, manda chamar o profeta. E assim o Senhor disse: Eles que estão do lado de fora, agora, você está com medo porque estão do lado de fora? Pois é, eles vão entrar para dentro. Versículo 5. Eu mesmo pelejarei contra vós com braço estendido e mão forte, e com ira, e com indignação e com grande furor. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais, e de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, o rei de Judá, e os seus servos e povo, e os que dessa cidade restarem da pestilência da espada e da fome nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que buscam a sua vida. Ele os ferirá ao fio da espada. Não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: Assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Bom, para o rei, ele mandou essa mensagem. Para o povo, ele vai dizer isso. O que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou de peste. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a sua vida por despojo. E o Senhor continua dizendo para o povo: Pus o meu rosto contra essa cidade para o mal e não para o bem. Diz o Senhor: nas mãos do rei de Babilônia será entregue e ele a queimará a fogo. A casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor.
Ó casa de Davi, diz o Senhor, julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós que dizeis, quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Punir-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei um fogo no vosso bosque, o qual consumirá a tudo o que está ao vosso redor. Então, lemos o capítulo 20 e o 21. 21 foi bem curtinho, porque foi o cumprimento daquilo que o profeta estava dizendo. Eles fizeram do profeta um escárnio, né? Aí o Senhor falou, é? Estão escarnecendo da minha voz, da voz que ele colocou para clamar lá na cidade, dizendo, vão vir, vão destruir. Ninguém acreditou. E quando a destruição veio, o rei que estava ali, né, foi pedir auxílio a Jeremias, que eles tinham mandado açoitar, botar na prisão, colocar no cepo. Ficaram, né, brincando, gozando dele. Ai, Jesus. Gente, quando o Senhor fala, eu estou procurando meu lenço aqui. Ai, achei. Quando o Senhor fala, ele cumpre. Judiaram do profeta. Quanto mais eles fizeram, quanto mais a iniquidade aumenta, mais a punição aumenta também. Se no coração do Eterno tinha só a destruição da cidade e não do templo, se eles tivessem se arrependido, talvez o templo não tivesse sido destruído. Mas como a maldade, ao invés, à medida que o profeta falava, ao invés deles voltarem para o Senhor, se arrependerem e não fazerem as maldades que eles estavam fazendo, porque o problema de Israel, o problema daquele povo daquela época era a maldade que existia entre eles. Também, além de todo o pecado de adultério espiritual, né? Além de todos os baalins que eles haviam erguido dentro do templo de Jerusalém, nos campos em volta de Jerusalém, em Samaria, em Hebrom. Além de tudo isso, ainda existia a maldade entre eles. Pois é. Cá estamos, diante de um espelho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos continuar orando, né, gente? Vamos continuar intercedendo, buscando ao Senhor. Quem sabe ainda temos esperança. Hoje eu estava conversando com a minha cunhada, porque ela disse que eu sou assim muito persistente, né? Eu não desisto das coisas fácil. Quando eu coloco um projeto diante de mim para realizar, eu vou até o fim, não desisto facilmente. Só desisto mesmo quando o Senhor fala, acabou, não tem jeito mais, para, né? Aí eu paro. Mas enquanto o Senhor não fala que para, eu não paro, eu sou persistente. E aí ela falando, né, que eu sou assim, eu falei assim, mas cunhada, eu falei para ela, não tem como não ser, se o meu modelo, se o meu herói é o Eterno, tenho que ser, eu tenho que imitar ele, né? Mais do que o Eterno tem paciência com a gente, porque se nós estivéssemos no controle desse planeta, do jeito que as coisas estão, nós já teríamos destruído ele há muito tempo. Ó.
Se eu tivesse lugar do Eterno, eu já tinha mandado isso aqui tudinho pro Beleléu, porque eu olho assim e falei, meu Deus do céu, ainda mais ele que vê todas as coisas, como é que ele suporta ver tanto sofrimento, tanta maldade, e sabe, quer dizer, ele é longânimo, amoroso, paciente, benigno, o que nós não somos, o que nós não somos. Então temos que imitar, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. Tem mais coisas que eu preciso imitar o Cordeiro, mais coisas que eu preciso imitar o Eterno, né? Na paciência, na benignidade, na bondade, na mansidão. É o que o profeta Jeremias não tinha muito, né, gente? Ai, meu Deus, ele era meio estupincudo, mas também, né, vivendo naquela época não devia ser mesmo, não, gente. Eu não posso nem falar nada, porque eu não estou na pele dele naquela época, era pior do que hoje. Então, por certo, ele tinha razão de falar porque que eu não fui abortado, porque que, né, a minha mãe, né, não me teve dentro dela para sempre, porque que eu nasci, porque que eu não morri quando eu nasci, aquela coisa toda. Não posso, a gente não pode nem falar nada, né? Mas o Senhor vingou o seu profeta em mim, mas não precisava vingar se o povo não fosse tão mal, né, gente? Esse aqui é o problema, a maldade do nosso coração é que faz com que o Eterno nos puna, ou não é nem ele nem pune, não, é o pago pelo que nós fazemos, né? É a lei do retorno, da, da semeadura, né? Você semeia, colhe, semeia, colhe. Eles não semearam lá, não maltrataram o profeta, não bateram no profeta, não botaram ele preso? Então, receberam a paga, receberam de volta o que eles fizeram. Então tá, gente, fiquem, tenham uma boa tarde no Brasil. Espero que esses 2 capítulos de hoje, ai, nos ensinem ainda mais, né? Tenham uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.